nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2, nós vamos ler especificamente o verso 18 até o verso 20. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 até o verso 20. Nós teremos aqui o estudo. Apocalipse capítulo 2. Diz assim o texto, verso 18 até o verso 20. Nossa ênfase hoje será no versículo 20. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor, o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança. Sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Verso 20. Tenho, porém, contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Só até aí, vamos orar. Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nos traga, Senhor, esclarecimento, que o coração de cada um dos teus filhos fique aqui, Senhor, completamente ligado à tua palavra. Que absolutamente nada venha tirar a atenção dos teus filhos, mas pelo teu Espírito Santo, cada um seja abençoado com a edificação. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o verso 20 traz a única repreensão que Deus trouxe à igreja de Tiatira. Quero relembrar aqui para você, nós estamos estudando a carta, o texto de Apocalipse, que foi endereçado às 7 igrejas. As 7 igrejas, elas foram igrejas que o apóstolo João participou. O apóstolo João, que estava na ilha de Patmos, ele participou destas igrejas. Não se sabe por quanto tempo cada uma, mas ele passou por elas e esteve um tempo com cada uma destas igrejas. E o Senhor Jesus aparece a ele, trazendo uma revelação, e ele diz que essa revelação deve ser enviada às 7 igrejas. E é claro, ele tem uma palavra especial, é repreendida, elogiada, e para a igreja de Tiatira, nós passamos aí por 3 mensagens, pelo menos, estudando sobre o verso 19, onde nós vimos sob a ótica de que Jesus elogiou aquela igreja, aprovou aquela igreja por tais condutas. E nós estudamos com o objetivo de entender que serviço era esse, que amor era esse, que perseverança era essa, que fé é essa que eles viviam, ao ponto de serem aprovados. E aí nós citamos aqui que, ao mesmo tempo que Tiatira é aprovada por Jesus, é elogiada por Jesus, ela é repreendida. E para entender isso é muito simples. Em uma igreja existem pessoas fiéis e Deus, com seus olhos, ele as vê. Ele começa a carta, conforme já listamos na primeira mensagem sobre essa igreja, que quando ele diz, os seus olhos são como chama de fogo, ele estava falando que os seus olhos veem todas as coisas. E vendo a igreja de Tiatira, é isso que ele vê, e ele expõe o que ele vê. Toda a carta
Jesus está expondo o que ele vê na igreja. E creiam bem numa coisa, irmãos: Deus não trata pela coletividade. Ele trata individualmente, ainda que ele, por exemplo, em Israel, ele tomou uma postura com todo o povo, e até os que eram fiéis estavam ali no meio e sofreram com isso. Nós estamos pela manhã, os domingos pela manhã, estudando sobre dureza de coração e as suas consequências. E exatamente nós estamos vendo que o sofrimento sobre aqueles que são fiéis, né? O caso do profeta Jeremias, ele era um homem fiel a Deus, mas por estar rodeado de pessoas infiéis e ser um profeta sobre aquela nação, ele sofreu dano, sofreu bastante dano. Considero que um dos é que o próprio Deus disse: olha, tu não se casarás e não terás filho nesta terra. E aí ele estabelece por que tudo isso, e o indicativo era que haveria grande sofrimento sobre aquela nação, e Deus estava livrando Jeremias de talvez seus filhos serem mortos, e sua esposa também, como foi o caso. Quem não foi levado para o exílio foi morto à espada, e quem ficou na terra, a peste e a espada iria perseguir aqueles que ficassem. E aí você encontra isso. Mas domingo pela manhã, convido você a estar aqui ligado, e eu creio que será uma bênção para a glória de Deus. Mas agora nós estamos vendo o verso 20. Eu quero refletir com você sobre o versículo 20, que narra aqui um episódio, um fato, aliás. Tenho, porém, contra ti, que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com seu ensino, ela engana os seus servos, seduzindo-os a prostituírem-se, se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, vamos compreender aqui, eu preciso relembrar a você o cenário de Tiatira. Tiatira era uma das cidades principais de toda aquela região, sobre todas as igrejas, todas as cidades. Tiatira era a mais excelente em matéria de autoridade. Era ali que ficava um cônsul que governava toda aquela região. E um homem que tinha uma capacidade semelhante à do imperador, o César da época. Ele tinha autoridade semelhante, porque ele podia mandar matar a qualquer hora, qualquer pessoa. Diferente dos demais que teriam que levar a tribunal, ele, o cônsul de Tiatira, onde ele residia, ele tinha esse poder. Tanto é que o Senhor, ele cita aqui na carta características contrapondo essa autoridade, quando o Senhor mesmo diz que ele tem os seus olhos como chama de fogo e os seus pés são como latão reluzente, e algumas traduções você vai encontrar aí como bronze que era polido. Isso há um indicativo de que ele é que tem autoridade, ele que tem firmeza, ele que é acima de qualquer uma outra autoridade. E o texto vai destacar que dentro da igreja havia uma mulher chamada Jezabel. Jezabel aqui é uma figura, certamente, uma figura de linguagem que, claro, era uma mulher, sim, mas o termo Jezabel era o indicativo de que os atos dessa mulher eram na mesma linha de uma outra Jezabel. E a Jezabel aqui é a Jezabel do Antigo Testamento, que você vai encontrar a respeito dela em 1 Reis, no capítulo 16, especificamente, 1 Reis 16, versículo 31 ao 33, e também no capítulo 21, versículo 25. No texto de 2 Reis, que também cita o fato, você vai encontrar no capítulo 9, no versículo 30 ao 37, nós não vamos ler, mas eu gostaria de acrescentar aqui.
Você pode ler a respeito, você vai descobrir que Jezabel, do Antigo Testamento, ela era uma sacerdotisa de Baal e de Aserá. Ainda que a deusa Aserá não está em evidência no Antigo Testamento, você vai dar a entender que era também Aserá, mas a ênfase será sempre Baal. E por ser sacerdotisa de Baal e Aserá, o que era Baal e Aserá naquele momento? Irmãos, o estudo sobre Baal é bastante amplo. Baal, para você estudar sobre esse assunto, você tem que estudar conforme o momento de Israel. Porque Baal era mas a principal característica de Baal é que era o deus da fertilidade. Mas, como eu estou dizendo, dependendo do momento, Baal é um outro deus que no texto está escrito Baal. Se você for estudar a fundo, não era Baal, mas um outro deus que carregava o termo Baal, porém, não é especificamente Baal. Baal, dependendo, será uma figura da idolatria. E se você se aprofundar, você vai descobrir que na multifaces que Baal carrega, uma das principais é a fertilidade. E aqui é uma fertilidade em contraponto, se opondo àquele que realmente traz a fertilidade. Primeiro, eu quero entender um pouco com você sobre o Baal, deus da fertilidade, e a Será, que é a deusa da fertilidade. Essa fertilidade, ela tem um cunho das plantações, uma declaração de que quem dá alimento, quem transforma a fertilidade do solo é Baal, é a Será. Porém, a sua adoração era feita através da atividade sexual, como ato de adoração a Baal e a Será. Portanto, Jezabel, para ser sacerdotisa de Aserá e Baal, ela tinha relação cultual. É chamado sacerdotisa cultual, ou prostituição cultual, que era feita com o objetivo de cultuar aquele Deus. Muito bem. O que é que estava acontecendo na cidade de Tiatira? Uma influência da idolatria lá fora, muito forte, e os cristãos ali oprimidos com a falta de liberdade com a cidade, falta de aceitação pelos cidadãos. E essa mulher que estava no meio do povo, no meio da igreja, que carregava características da Jezabel do Antigo Testamento. Quais eram essas características? Ela casou-se com Acabe e ela trouxe a adoração de Baal para Israel. Irmãos, Israel se tornou idólatra e a idolatria principal era Baal. E você já conhece o texto onde Elias, ele se aproxima do povo e faz um desafio. Ele faz um sacrifício, apresenta um sacrifício ao Senhor. Os adoradores de Baal também fazem o mesmo. E ele diz, olha, o Deus que respondeu é o Deus verdadeiro. Eles passaram o dia invocando o nome de Baal. Baal iria responder com fogo. No final, você já conhece o texto, que responde ao Senhor de forma que Deus envia fogo que ali vem sobre o sacrifício, queimando completamente o sacrifício. Toda a nação de Israel adorava Baal, com exceção de um grupo que havia sido retirado. Para você ter uma ideia, Jezabel era tão feroz, tão agressiva, que mandou matar muita gente por não adorar Baal. Dentre eles, sacerdotes e profetas
que, para não morrer, tiveram que ficar escondidos numa caverna. Você vai encontrar informações sobre isso ali ao redor do profeta Elias. Mas o meu destaque aqui nessa noite é que o povo de Tiatira estava sendo seduzido pela adoração desses dois deuses, com o objetivo de ter uma vida melhor com a sociedade de Tiatira. Como assim? Você é cristão? Sou. Mas você concorda com a Será? Então a pessoa, ao ir ao templo, ainda que escondido, e a participar da adoração, como era feita a adoração? Através da relação sexual, que era feita diante da deusa Será. E a visão era de que isso não tinha nenhum problema, tá, irmãos? Não tinha nenhum problema. Aliás, as sacerdotisas de Aserá, que eram automaticamente mulheres que tinham relação com os homens, diante de Aserá e de Baal, eram bem vistas pela sociedade. Eram bem vistas. Segure aí essa informação. A igreja de Tiatira estava sendo seduzida, homens da igreja, estava sendo seduzido pelo ensino de Jezabel, e a sedução estava em que quem vivesse essa meia vida, uma parte eu vivo na igreja, outra parte eu estou lá tendo algum tipo de ligação com essa adoração da cidade, com adoração a Baal, com adoração a Aserá. Essa pessoa teria reconhecimento na cidade, ela seria aceita porque é um cristão que recebe, que acolhe as duas adorações, posso dizer que eram as principais daquela cidade. Pastor, o que isso tem a ver com o nosso tempo? Nós não temos Aserá, não temos Baal. Eu quero deixar claro para você que não importa o nome do Deus que era levantado no Antigo Testamento, se era bezerro de ouro, não importa. Por trás desse Deus existe Satanás. E o objetivo que ele coloca ali, um bezerro de ouro, coloca ali um Deus A, B ou C, uma imagem de escultura, uma deusa Diana dos Efésios, seja qual for esse Deus, isso é só uma capa com uma doutrina para você seguir. O objetivo é alcançar a sua conduta, sua vida dentro da igreja e fora dela. E até hoje é a mesma coisa. As tentações que sobrevêm sobre as pessoas, sobrevêm para que elas vivam uma vida aqui, mas vivam lá fora, aceitando os padrões do mundo. É a mesma coisa no Novo Testamento, na Nova Aliança, é a mesma linguagem que o diabo vai querer usar para tirar as pessoas da real aliança com Deus. Que aliança é essa? A minha vida eu dedico a Deus em santidade ao Senhor. Eu tenho um propósito com o Senhor. E do mesmo jeito que era com a igreja de Tiatira, qual era a visão que o diabo estava buscando colocar aqui? Você pode ser um cristão e você pode também ter bom relacionamento para o bem da sua família, para que você não fique sem emprego, não seja discriminado na cidade. Você pode ter um bom relacionamento com todos. Você pode, não há nenhum problema com isso. Só que, do mesmo jeito, irmãos, quando eu citei aqui, as sacerdotisas de Baal e Aserá eram bem vistas na cidade,
Do mesmo jeito que em Corinto, você está lembrado? Existia uma adoração em Corinto que era feita assim, só com aditivo. As mulheres que cultuavam o deus Dionísio em Corinto, após 3 dias anuais de prostituição, eram 3 dias anuais por ano, uma mulher na sociedade de Corinto, bem vista, ela cumpria 3 dias de prostituição no templo de Dionísio. E ela anunciava isso para a cidade. Como? Ela raspava a cabeça. Então, quando ela andava na cidade cabeça raspada, ela seria bem vista, porque a adoração de Dionísio na cidade trazia um status. E aí vem o entendimento porque Paulo orientou as irmãs que se convertiam, as mulheres que se convertiam. Você imagina alguém dentro da igreja de cabeça raspada, nas reuniões. Ela seria vista como cristã ou como adoradora de Dionísio? Haveria uma confusão, né, irmãos? Haveria uma confusão. Já pensou ela pregando na praça, de cabeça raspada? As pessoas não entenderam, peraí, você adora Dionísio ou você segue esse Jesus? Haveria uma confusão, haveria uma contradição de testemunho. A cabeça raspada em Corinto identificava a adoração de um Deus. Por isso que é vergonhoso que a mulher, naquele momento, para aquela igreja, andasse com a cabeça descoberta. Aí nós entendemos claramente isso, né, irmãos? Nós não usamos o véu, não temos como prática, existe uma igreja, uma instituição religiosa que prega isso, que as mulheres têm que usar véu, até hoje. Mas nós não cremos nisso porque isso era um caso isolado de Corinto. Senão Paulo teria pregado para os irmãos de Éfeso, teria ensinado para os irmãos de Colossos, de Tessalônica, que deveria as mulheres usar um véu. O véu se fazia necessário por causa da cabeça raspada, que identificava a adoração de outros deuses. Irmão, só um parênteses aqui nisso. Para aqueles que dizem que o que importa é o meu coração, cuidado, hein? Cuidado, porque senão Paulo teria dito, olha, eu sei, o que importa é o coração de vocês, a cabeça raspada não tem problema. Irmão, se o exterior declara que eu adoro outro Deus, da mesma forma, aquilo que eu identifico pela minha vestimenta e até mesmo pelo o exterior, seja o cabelo, seja o que for, até hoje pode ser. Você imagina se você não liga para o seu exterior e você coloca, por exemplo, ao cortar o cabelo, os homens, né? Já viu aqueles cortes que a pessoa faz desenho aqui do lado? Por exemplo, se você fizer uma suástica, você vai ter problema com a lei. Porque é um símbolo que em muitos países é crime você identificá-lo. Você imagina um garoto que não conhece, vai e faz uma suástica. No Brasil, você também vai ter problema com isso, porque isso é um simbolismo de algo que no passado rendeu, só de judeus foi 6 milhões de mortos. Fora, se você for estudar o assunto, você vai descobrir que morreu muito mais gente na Polônia. Morreu muita gente mesmo. E mais do que judeus, não diminuindo, porque podia ser né? Podia ser 1 milhão, não importa. É gente que morreu, gente importante. Pessoas que Deus ama. Não vem o caso se foi 14 milhões na Polônia e depois 6 milhões de judeus. Não vem o caso. Foi muita gente que morreu. E isso sob a ótica do nazismo. Então, o símbolo da suástica, que é o símbolo nazista, é uma identificação do que você crê se você usar. Do que você concorda, do que você acha muito legal. Então, até hoje, irmãos, tem símbolos
que você tem que prestar bem atenção nos símbolos que você vai adotar como uma prática. E eu não vou dar exemplo aqui mais, porque senão eu vou acabar saindo do assunto. Mas a identificação externa existe até hoje. Existe até hoje. Eu me recordo, por exemplo, das ministrações de uma pastora, nós assistimos aqui um tempo, que ela disse sobre vestimenta de mulher, por exemplo. Se a mulher se veste de forma adequada, ela vai atrair para si homens que também têm uma cabeça semelhante. Mas se ela se veste identificando uma postura descompromissada sexualmente, ela vai atrair também homens, né? Para quem assistiu a palestra, eu encontrei palavras bem legais agora para aquilo que ela realmente disse, né? Não vou repetir aqui, mas cada pregador tem um perfil, né? Ela podia falar daquele jeito e não tem problema, mas nem sempre a gente falando a mesma coisa serve. Cada um tem um perfil, né? Mas é realmente verdade. Você não vai encontrar um homem de Deus que está buscando a vontade de Deus se interessando por alguém que não tem o exterior identificando um compromisso com a fidelidade ao Senhor. Então, até hoje, nós temos a igreja sendo assediada para viver um contraponto com o mundo, aliado com o mundo e aceitando as coisas do mundo de forma que você vai ver uma vida melhor. Só que é tudo mentira de Satanás. Tudo conversa, tudo história. Olha só o que está nas entrelinhas. Quando Jezabel seduzia os homens a se prostituírem, no versículo mais acima, mais à frente, é identificado, verso 24, é identificado, aliás, verso 24 não, é o versículo 22, é identificado que essa prostituição era adultério. Esses homens, certamente, eram homens casados. E aquilo que lá fora era bem visto, a adoração a Aserá, a adoração a Baal, era uma falsa mensagem de que era uma coisa legal, porque você não está repudiando a cultura da cidade, não está repudiando a sociedade que adora Baal, uma parte da sociedade que adora Aserá. Você é uma pessoa top. Outro dia eu assistindo uma pessoa que defendia o casamento com pessoas do mesmo sexo. Aí ele foi entrevistar um determinado pastor. E a primeira pergunta que aquela pessoa fez para o pastor foi: Deus aceita os homossexuais, pastor? Aí o pastor respondeu que sim, em outras palavras. Só que ele respondeu de forma muito filosófica, muito bonita, né? E ele falou ali em nome de Deus. O que aconteceu com o rapaz que estava entrevistando? O entrevistador, né, que estava entrevistando aquele pastor, até chorou. Até chorou. Chorou por quê? Porque ele foi acolhido por aquele pastor. Quero deixar claro, irmãos, que nós não vamos repudiar ninguém, nenhum homossexual deve ser repudiado, maltratado. O ensino é simples. Nós amamos a pessoa e repudiamos a prática. A prática não concordamos porque o nosso Deus assim nos ensinou. Mas a pessoa, ela deve ser amada, respeitada. Pastor, mas ela disse para mim que ela quer esse caminho. Gente, é uma decisão dela, uma decisão da pessoa. Você não é dono da decisão dela. E o que nós vamos fazer, pastor? Nós vamos orar, nós vamos viver o Evangelho e conviver com a pessoa em amor. Isso é o que Cristo faria, nós somos discípulos de Jesus. Mas se formos perguntados, e o que Jesus tem a dizer sobre isso? Aí você lista todos os textos que Jesus tem a dizer sobre isso. Que não são poucos. Agora, para ser aceito, responder algo que vai fazer até a pessoa se emocionar, aí o entrevistador,
disse assim: olha, eu amei aquele pastor depois daquele dia, eu amo aquele pastor. Eu digo, meu Deus do céu, só porque o recebeu, só porque concordou com ele. Mas, irmãos, o amor tem que acontecer também em meio às discordâncias. Ah, porque concordou comigo, agora eu amo. Aí é fácil, né? Aí é fácil. É que nem amar a Deus. Você ama a Deus de verdade? E quando Ele pega na sua orelha? E quando Ele confronta você? Quando Ele diz que você está errado? Você também ama o Senhor e continua amando o Senhor? Então, nós não podemos fazer um negócio para estarmos bem com o mundo. E até hoje é assim, irmãos. Alguém que tenta ser legal com o mundo e fazer ali um negócio, não, pastor, a gente não faz as práticas, mas também, você sabe como é que é, a carne é fraca. Meu irmão, está em jogo o seu casamento. Está em jogo o seu casamento. Está em jogo o ensino dos seus filhos que estão assistindo você. E aí eu estou falando tanto para a mulher como para o homem. Toda pessoa que almeja viver uma vida dupla, como era o caso de Tiatira, no que diz respeito àqueles irmãos, estavam cometendo adultério, a prostituição cometida diante de Aserá, para adorar Aserá, tinha ali dentro daquela situação um fato importantíssimo, a fidelidade no casamento. E aqui nós estamos diante de uma situação que é real no nosso tempo. Toda e qualquer pessoa que fizer um negócio e tentar viver uma vida light, e lá fora consegue ter relacionamento com o pecado, e conversa com o pecado, e o pecado está ali sob controle, pastor. Enfim, eu sei até onde eu posso ir. Meu irmão, está em jogo sua vida espiritual, portanto, sua família. Nesta igreja, aqueles que caíram baseado no ensino de Jezabel, em outras palavras, Jezabel aqui, irmãos, é uma profetisa. Só que o ensino de Jezabel é destacado pelo próprio Jesus. Ela se aproximou e seduziu, e conduziu para os templos de Aserá, conduziu para o templo de Baal. Então, quando você recebe o impacto de algum ensino que vai buscar tirar você da presença do Senhor e colocar você num ambiente onde você tem coisas que você cedeu para o mundo e fez aliança com o mundo, você perdeu a sua maior amizade, que é o Senhor. E aí, irmãos, eu não vou ler, não é muito texto, mas eu vou citar. O texto de Mateus, capítulo 6, vocês vão encontrar que ninguém pode viver servindo a dois senhores. Ou você está com Deus, ou você está com o mundo. Você vai encontrar em Lucas 16, verso 13. Você vai encontrar também o texto de Tiago, capítulo 4, versículo 4, que aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E olha que para ser inimigo de Deus, só basta você abraçar as práticas que afrontam o Senhor. No caso da adoração a Aserá, olha a afronta desses irmãos. Ao mesmo tempo que eles declaravam na igreja que Jesus Cristo é o Senhor e que Deus é o único Deus, eles iam para adorar a Aserá, declarando que a Aserá é que trazia fertilidade, que o sustento era dado por Aserá, e eles comiam comida sacrificada a ela. Quando adoravam a Baal, declaravam que era Baal que dava o sustento. E aí, para adorá-lo, se relacionavam sexualmente, adorando Baal e Aserá. Como eu disse, hoje em dia não tem mais adoração a Aserá no nosso meio, nem a Baal. Mas a mesma proposta está aí fora
para que você não tenha que lutar contra essa vontade de pecar. Ceda, então. O mundo vai dizer, mas por que você tem que se esforçar tanto para não cometer adultério? Não tem nenhum problema no adultério. Por que você não pode ter uma relação sexual fora do casamento? Você não pode suprimir ou reprimir, aliás, esse desejo. Você tem que aproveitar a vida. Eu não estou pregando isso, hein, irmãos? Eu estou dizendo o que nas entrelinhas está lá fora. Só que, junto, para quem cede a isso, está indo para o ralo. A santidade ao Senhor. Está indo embora o casamento para quem é casado. E eu digo, irmãos, para a restauração de um casamento, se a pessoa cair em adultério, não esconda da esposa. Você tem que revelar a ela e pedir perdão, porque pecou contra ela e contra Deus. E se a esposa fez isso, tem que pedir perdão ao marido e revelar a ele, porque pecou contra o marido que fez aliança. A pessoa fez aliança no altar com o marido e deve pedir perdão ao Senhor também. E aí você encontra, hoje em dia, por exemplo, existem igrejas, pastores, e eu já tratei de casos assim, de pessoas que depois com a vida destruída vieram e pediram auxílio, já com tudo destruído, aonde era orientado que não precisava relatar à esposa. Era orientado que não precisava relatar ao marido. Que pena, que pena. Nunca se emendará, porque eu preciso pedir perdão àquele que eu feri. Em se tratando do adultério, foi ferido a esposa ou o esposo. E, acima de tudo, o Senhor que constituiu a família. Fique de pé no seu lugar e eu quero orar. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós venhamos levantar a bandeira de que a santidade ao Senhor está em primeiro lugar. Santidade ao Senhor. Mas se por acaso você não conseguiu manter essa santidade, peça ajuda, procure ajuda. Não fique com o coração oprimido por causa disso. E eu me disponho, eu, pastor Renato, estou aqui, e eu posso e quero ajudar você. E eu estou falando para todas as pessoas, e não estou falando para questões de adultério somente, mas toda e qualquer situação. O pastor da igreja, ele está aqui com o objetivo de auxiliar você. Tenha santidade ao Senhor em primeiro lugar. Irmãos, eu quero recordar que os irmãos do sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele ia se apresentar no templo, ele carregava uma diadema na testa, uma peça semelhante a uma faixa, né? Só que era em ouro. E aquela faixa na sua testa estava escrita: santidade ao Senhor. Quando ele entrava no templo, ele estava declarando na sua testa santidade ao Senhor. Quando ele orava de mãos erguidas, de cabeça voltada para o céu, a sua testa já estava declarando santidade ao Senhor. Que o nosso coração seja cheio com esse entendimento. E que você, ao levantar a sua fronte ao Senhor, Ele veja suas vestes brancas, seu coração lavado com o sangue do Cordeiro, e você seja encontrado santo na presença do Senhor. Feche os seus olhos, vamos orar. Meu Pai, diante de Ti nos apresentamos e pedimos misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque muitas vezes, mediante as carências, a pressão emocional, muitos de nós têm cedido, Senhor, para as tentações. E nós queremos nos apresentar diante de Ti pedindo perdão, Senhor, por todo o pecado, toda e qualquer situação que desfez o compromisso que um dia firmamos diante de Ti. Queremos